Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre projeção de um vetor sobre outro vetor. Então tem aqui um vetor u e um vetor v e eu vou projetar esse vetor v em cima de um vetor u. Eu vou considerar que esse vetor u tem um módulo maior do que 1, assim como o vetor v. Eu também vou considerá-lo com um módulo maior do que 1. Não quer dizer que se o vetor tiver um módulo menor do que 1, não vai funcionar, tá? Vai funcionar da mesma maneira, não tem problema nenhum. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa é o seguinte, ó. O que eu preciso fazer é pegar esse V aqui e projetar em cima de U. Eles têm um ângulo θ entre eles, depois eu quero que você pense, coloque aqui nos comentários, o que acontece se o θ for 90 graus ou se o θ for 0 graus. Eu não vou fazer com esses ângulos, vou fazer com um ângulo entre 0 e 90, tá bom? Então vamos fazer essa projeção aqui agora, ó, e vamos ver o que vai dar isso. Presta atenção, eu vou pegar aqui, ó, e vou projetar, né, o V em cima, o vetor V em cima do vetor U. Vou fazer essa projeção aqui. No final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter um vetor V projetado aqui, ó, em cima de U, que vai ser esse vetor aqui, tá bom? Então esse vetor aqui é um vetor que a gente vai chamar de vetor projeção. Projeção de V em U. Eu vou escrever da seguinte maneira, pode ser que você encontre em outro lugar de outra forma, tá? Mas eu vou escrever assim, projeção de V em U. Bom, o que acontece com esse vetor? Vamos a algumas considerações. A primeira consideração é que esse vetor V, ele tinha um comprimento, tinha um módulo. Então, o módulo desse vetor V, na verdade, ele era o quê? Ele era módulo de V. Esse era o comprimento do vetor V. Quando eu joguei esse vetor V aqui para baixo, quando eu faço uma projeção, aqui tem 90 graus, evidentemente, então aqui, ó, eu tenho o que aqui embaixo? Eu tenho módulo de V cosseno θ, está colado no ângulo aqui, ó, cosseno θ. Então, esse camarada aqui, essa projeção, nada mais é, o comprimento dela, tá? Nada mais é do que módulo de V cosseno θ. Estou dizendo que isso aqui é o quê? É o vetor projeção? Não, é o comprimento do vetor projeção, tá bom? Então, o comprimento do vetor projeção, eu vou até colocar uma setinha aqui, ó. O comprimento do vetor projeção vai ser módulo de V cosseno θ. Mas esse ainda não é o vetor, isso é só o comprimento. Eu quero que o vetor aponte aqui, ó, nessa direção, né, onde está o U, mas no sentido também do U, tá bom? Como é que eu dou direção e sentido para um vetor? Utilizando um versor. O que é o versor? É pegar o U, né, esse vetor U aqui, e pegar o vetor unitário do U, tá bom? Então, quando eu pego o vetor unitário do U, né, que seria mais ou menos um carinha assim, ó, vamos dizer que isso aqui seja unitário, tá? Eu vou pegar aqui, vou fazer um desenho. Então, vou ter aqui, ó, um vetor unitário do U, tá? Então, aqui eu tenho o U unitário. Eu vou chamar ele de U0, tá? Só para a gente entender aqui que ele é o vetor inicial, né, o vetor de módulo 1, então vou escrever aqui esse vetor da seguinte maneira, ó. Eu vou escrever que esse aqui é o vetor U0 e ele vai ser o quê? Ele vai ser o U dividido pelo módulo de U, tá? Então esse vetor aqui, ele é o vetor que a gente diz que é um vetor unitário, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Se eu pegar esse vetor unitário, né, multiplicar ele tantas vezes de forma que ele dê esse outro vetor aqui, eu tenho o módulo de V cosseno θ com a direção. Então, por exemplo, se eu quero que ele tenha, né, esse comprimento e tenha essa direção, esse sentido, esse vetor unitário já tem a direção e o sentido que eu quero. Só falta o comprimento. Então, por exemplo, se eu quiser que ele tenha um comprimento 8, basta eu pegar isso aqui e multiplicar por 8. Se eu quiser que ele tenha um comprimento 10, pego isso aqui e multiplico por 10. Se eu quiser que ele tenha um comprimento módulo de V cosseno θ, multiplico isso aqui por módulo de V cosseno θ. Simples assim, tá certo? Então eu posso simplesmente, ó, pegar isso aqui e multiplicar por módulo de V cosseno θ. Então, ó, módulo de V. Deixa eu fazer com verdinho aqui, ó. Então eu tenho módulo de V cosseno θ, né? Isso aqui é o tamanho que eu quero para o meu vetor. Então, se for 10, né, mais uma vez, se for 10, eu vou pegar 10 e vou multiplicar pelo vetor unitário. Se quiser um tamanho, sei lá, 15, multiplico por 15. Se eu quiser módulo de V cosseno θ, multiplico por módulo de V cosseno θ.
Lembrando que isso aqui é um número real, tá bom? E aí vou pegar esse cara e vou multiplicar aqui, ó, por U, né? E por U aqui, né? U sobre U, que é o meu U0, que é o vetor unitário. Lembra? Esse vetor aqui vale 1. A única coisa que eu estou dando aqui, né, para esse comprimento é direção e sentido. Agora eu tenho um vetor, né? Módulo, direção e sentido. Então agora basta multiplicar isso aqui e eu vou ter a minha projeção, tá? Então esse aqui já é o vetor projeção. Esse aqui, deixa eu escrever de verdinho aqui, ó, para ficar bonitinho. Então esse aqui já vai ser o meu vetor projeção de fato de V em relação a U. Só que dá para a gente dar uma melhoradinha nisso aqui, ó. Por quê? Repara que V cosseno θ, né? Quando eu faço o produto interno aqui de U com V, ó, se eu fizer o produto interno de U com V, o que eu tenho? Eu tenho que isso aqui é módulo de U, módulo de V, cosseno θ. Tá certo? E eu poderia tranquilamente pegar o V cosseno θ, isolar, e dizer o seguinte, ó, módulo de V cosseno θ vai ser igual a quem? Vai ser o produto interno entre U e V, né, dividido pelo módulo de U. Tá bom? Então, posso escrever tranquilamente V cosseno θ dessa maneira. É o mesmo resultado, vai dar o mesmo número. Tá bom? Então, no lugar de V cosseno θ, o que eu vou colocar? Módulo de V cosseno θ, eu vou colocar isso aqui, ó. Produto interno de U com V sobre módulo de U. E o resultado é exatamente o mesmo, tá? Ou seja, esse número aqui é exatamente igual a esse número aqui. Não faz a menor diferença. Porém, eu não preciso de θ e de cosseno de θ. Aqui nesse caso, eu só preciso do vetor U e do vetor V. Então é muito mais fácil fazer a conta dessa maneira aqui. Então a gente vai escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Projeção, né, de V no vetor U vai ser igual, repara, ó, produto interno de U com V, tá? Eu estou trabalhando com produto interno porque eu estou trabalhando no espaço euclidiano, tá? Então pode ser qualquer produto interno. Se o produto interno mudar, você muda também o produto interno para fazer esse cálculo aqui, tá bom? E aqui embaixo, ó, módulo de U, né? E aqui vai estar multiplicado por U, módulo de U. Só que repara que esse U, né, módulo de U com módulo de U, pode ser o produto interno de U com U. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. O produto, ó, vou escrever aqui, ó, a formulazinha final, produto de V, tá? Com o U, ele vai ser escrito assim, ó. Vou pegar aqui esse UV, ó, UV, tá? E aqui, então, eu vou ter que esse camarada aqui, né, vai ser o produto interno de U com U. E se o produto interno mudar, você muda aqui também, né, o jeito de calcular o produto interno, beleza? Então vale aí para qualquer dois vetores num espaço euclidiano, tá bom? Então essa aqui, ó, é a formulazinha de projeção. Agora a gente já tem aqui, então, essa projeção que está aqui, ó, tá? Essa projeção verde é exatamente esse vetor aqui calculado dessa maneira.